Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 14 de março, está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal você fica por dentro dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos e confira os destaques desta edição. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara é acionada para apurar transferência de presos do CDP para outras cidades da região. Vereadores se reúnem com representantes do transporte alternativo de São José para discutir projeto que altera a regulamentação da classe. DCTA de São José dos Campos tem novo comandante. Cerimônia de transferência de cargo reúne autoridades da aeronáutica. E no quadro sobre mercado de trabalho, vamos abordar os desafios de quem está em busca do primeiro emprego. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. Denúncias de maus tratos apontadas pela Associação de Familiares e Amigos dos Presos e Egressos de São José mobilizaram os vereadores que compõem a Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Durante reunião com representantes da associação, os parlamentares se comprometeram a apurar o caso. Acompanhe. Representantes da Associação de Familiares e Amigos dos Presos e Egressos do Centro de Detenção Provisória de São José se reuniram com os vereadores para pedir apuração de um suposto caso de violência ocorrido durante a transferência de 41 presos da unidade. Segundo a associação, a transferência teria sido motivada após a agressão sofrida por um agente penitenciário. Os membros da associação também reclamaram do tratamento oferecido aos detentos. Na verdade, a gente tem relatórios de advogados da associação que foram até o local onde os presos se encontram. E esse advogado, sim, falou que tem meninos, sim, com agressões, braços quebrados, cortes, roxos sobre o corpo. Tiveram 41 presos que foram transferidos para Venceslau Braz, né? Vários quebrados, com braço quebrado, costela quebradas. Então, esses estão em isolamento. Então, desses, o que nós queremos é o retorno para cá, até porque muitos deles não foram julgados. Então, nós queremos que a Comissão de Direitos Humanos, ampliada, porque tem outros vereadores que querem fazer parte, visitar o CDP. Foi o nosso movimento, foi uma maneira deles nos punir, porque em vez dele nos fazer alguma coisa ao nosso favor, ele acha que se ele mandar presos para longe, ele vai estar nos ajudando. Isso não é uma ajuda. A gente quer o que é direito, o que é lei, que é os meninos serem bem tratados, terem as condições certas para cumprir o regime. A Comissão de Direitos Humanos, Segurança e Cidadania da Câmara se propôs a acompanhar o caso e também apurar a transferência de outros 300 presos para presídios das cidades da região do Vale. A associação alega que a transferência teria sido uma forma de represália a uma manifestação realizada no Fórum de São José. A comida, quando meu filho foi mexer na comida, quando ele foi mexer para tirar a primeira garfada, a comida embaixo era carne de soja moída. Quando ele tirou para dar uma garfada, estava verde embaixo. Aí não comeu. E várias vezes acontece isso. O ovo, às vezes um ovo verde, então não come, né? Então, por que essa comida vem estragada para eles? Acredito que a empresa não forneça comida nesse estado. Eu chego lá no domingo, a primeira coisa que ele faz é comer, porque ele passa a semana inteira, porque não tem condições de comer aquela comida. Você entendeu? E a gente vai passando pela humilhação, porque a gente não é ninguém perante eles, né? Se a gente falar, a gente não entra. E fora a represária, como a gente vai receber lá dentro, né? E a gente vai indo. O que nós precisamos restabelecer aqui no CDP é um pouco de cidadania. Ter uma alimentação de qualidade, até porque as pessoas não estão com alimentação. Teve muita reclamação de péssimas, alimentação de péssima qualidade, falta de remédio. Então, tudo isso tem que ser restabelecido. Ainda é foco dos trabalhos da Comissão de Direitos Humanos verificar supostas denúncias de superlotação, a má qualidade da alimentação oferecida pela unidade. Nós vamos relatar toda essa situação de precarização e de violência que está acontecendo lá e vamos avisar aos diversos setores dessa situação. E uma questão importante que nós vamos estar fazendo também
colocar a Câmara, né, em sintonia com essas mães que estão bastante mobilizadas, organizadas, né, estão indo na frente. Nós vamos ter a lista de presos que não foram julgados e já foram transferidos. Então, tudo isso nós queremos passar para o corregedor e para o responsável aqui da cadeia para que estabeleça esta cidadania que é justa. A comissão pretende ainda mobilizar instituições sociais para dar andamento à apuração de supostos casos apresentados pela Associação de Familiares e Amigos dos Presos e Egressos. Por meio de nota, a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado confirmou a agressão sofrida por um agente penitenciário no CDP de São José, mas negou casos de violência envolvendo detentos. Segundo a SAP, um funcionário foi agredido no dia 24 de fevereiro, quando efetuava a tranca dos presos após banho de sol. A pasta informou que, em razão da ocorrência, 41 detentos foram transferidos da unidade. Ainda de acordo com a Secretaria, nenhum preso foi ferido. A pasta também negou problemas com a alimentação. Sob a transferência de outros 400 detentos, a SAP informou que a remoção ocorre em razão do processo de automação das portas das celas do CDP. Os vereadores também ouviram a reivindicação de representantes do transporte alternativo de São José. Eles pedem agilidade na aprovação de um projeto que altera a regulamentação do trabalho da classe. Mais detalhes na reportagem. Um grupo de motoristas do transporte alternativo esteve na Câmara para pedir a votação de um projeto de lei do Executivo que altera a regulamentação da atividade na cidade. A nova proposta permite a manutenção do alvará aos permissionários que tiver a carteira de habilitação rebaixada por problemas de saúde ou idade. Eles poderão manter o alvará com apoio de 2 motoristas auxiliares. A lei número 300 consiste em quê? Que todo motorista auxiliar, motorista permissionário dono, a cada 1 ano ele renova seguro, todos os seus documentos. Só que ele tem que ter a carta. Devido à idade, invalidez, ele não consegue renovar. Então a gente pede para a prefeitura que, nesses casos, porque aí vai passar por um médico, o médico vai dar esse laudo, a carteira dele foi rebaixada por isso. Então, em cima disso daí, é que ele vai entrar com outro companheiro de trabalho para assumir a posição dele. E ele vai ficar só na administração. A lei atual já permite a possibilidade de transferência da permissão no caso de falecimento ao cônjuge ou herdeiro. A gente tem no mínimo 23 permissionários precisando dessa emenda atualmente. Devido à idade, ao sistema, à saúde e à invalidez, eles não conseguem renovar a carta, que devido à idade não consegue mesmo. E com isso, essa lei número 300 vai manter os alvará, que é o seu ganha-pão, e é o transporte que vai se mantendo normalmente na cidade para o nosso município de São José dos Campos. O projeto prevê ainda a permuta de linha entre os permissionários por meio de autorização prévia da Secretaria de Transportes. Desde que chegou à Câmara, o projeto já recebeu 10 emendas da Comissão de Transportes. Entre elas, uma que passa a admitir somente veículos tipo vans ou similares em bom estado de conservação, funcionamento, higiene e segurança. Ainda entre as emendas, uma permite que o motorista auxiliar preste serviços a permissionários distintos. Outra estabelece uma sequência de penalidades de acordo com a infração cometida. O Serviço de Transporte Alternativo foi criado em 1993 por meio da Lei 4.417. E o DCTA tem um novo comandante. O Major Brigadeiro Antônio Carlos Egito do Amaral tomou posse como diretor-geral durante a cerimônia solene que contou com a presença de autoridades da Aeronáutica Brasileira. E a gente acompanha agora como foi a solenidade. Centenas de militares em formação saudaram o novo diretor-geral do DCTA durante a cerimônia de posse. O Major Brigadeiro do Ar Antônio Carlos Egito Amaral, que passa a comandar a instituição, é natural do Rio de Janeiro e possui um currículo extenso na carreira militar. Já foi chefe da 3ª Subchefia do Estado-Maior da Aeronáutica, comandante da 3ª Força Aérea, atuou junto à Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, entre outras atribuições. O novo diretor-geral do DCTA foi parabenizado no discurso do comandante da Aeronáutica, o Brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato. O Brigadeiro Egito pretende dar continuidade aos projetos em andamento na instituição. Bom, o grande desafio nosso vai ser dar continuidade aos projetos, todos os projetos do DCTA em andamento, projetos que são importantes para a Força Aérea Brasileira, para fortalecer a capacidade de combate da Força Aérea Brasileira, para que ela possa defender
o nosso espaço aéreo. E dar continuidade a esses projetos, não obstante as restrições orçamentárias que todos nós sabemos que está afetando o país. Esse é o grande desafio nosso. Participaram da cerimônia autoridades do alto escalão da aeronáutica, além de oficiais generais. A cerimônia de transmissão de cargo contou ainda com o discurso do ex-diretor-geral do DCTA, o brigadeiro Alvani Adão da Silva. O militar comandou a instituição nos últimos 2 anos e deixa a função para assumir a chefia de assuntos estratégicos do Ministério da Defesa. Em termos de realizações gerenciais, eu diria que foi o início do processo de expansão do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, a modernização do centro de controle no centro de lançamento de Alcântara, a finalização, a contratação do Gripen junto à Saab, que era uma aspiração já antiga da Força Aérea, uma necessidade operacional também muito importante. O DCTA, Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, foi fundado no ano de 1967. A instituição é referência no planejamento e desenvolvimento de atividades relacionadas à inovação e tecnologia no setor aeronáutico e espacial. Olha, o DCTA ele foi determinante para o desenvolvimento tanto tecnológico quanto industrial, econômico, não só para São José dos Campos, mas para todo o Vale do Paraíba. Basta pensar que à época da criação do DCTA, o país importava bicicleta. Hoje nós exportamos aeronaves. Historicamente, o DCTA, com o ITA, começando aqui, ele já tem uma série de demonstrações que ele é importante para toda a região. Ele ajudou, cresceu junto com São José dos Campos. Ele é fundamental que o país possa cumprir seu papel de segurança e defesa, como bem ressaltou o brigadeiro Alvani em suas palavras. Se você está em busca de emprego, é bom ficar de olho no próximo bloco. No nosso quadro sobre mercado de trabalho, vamos te ajudar a ficar mais preparado e confiante na hora de disputar uma vaga de emprego. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. A busca pelo primeiro emprego nem sempre é fácil, né? Principalmente porque os candidatos se esbarram na falta de experiência. Então, como driblar essa exigência do mercado para conquistar uma vaga de trabalho? Para te ajudar nesta tarefa, nós conversamos com uma especialista. E as dicas você confere agora no nosso quadro Seu Emprego. E o primeiro emprego é uma grande oportunidade e é bom aproveitar, viu? Porque com esse aprendizado adquirido, ou conseguimos subir de cargo ou até mesmo buscar uma melhor colocação no mercado de trabalho. E a experiência também é um fator que conta muito para as empresas. Mas e aí? Como ser contratado sem nunca ter trabalhado? Meu primeiro emprego foi de vendedor também, numa loja de videogame aqui no shopping mesmo. Foi bacana. É uma experiência adquirida, né? Foi difícil conseguir o primeiro emprego? Foi um pouco, né? Porque eles exigem experiência. Aí eu não tinha nenhuma, então eu fui entregando currículos e assim eu fui conseguindo esperar eles chamar. Hoje o Ricardo é gerente de uma loja de roupas e acessórios, mas o primeiro emprego dele foi vendendo tapetes. Comecei num cargo numa função de ajudante e tal, ajudando os vendedores a mostrar os tapetes, a virar para os clientes. E aí fui ganhando um pouquinho de experiência até passar para vendedor. Fui pegando experiência de atendimento ao público, né? De saber falar do produto que eu trabalho, né, para poder vender também. E aí eu cheguei em outro trabalho. Hoje eu trabalho como gerente de vendas, tenho um pessoal, uma equipe de vendedores. E foi com esse primeiro emprego que eu peguei experiência e hoje eu posso passar para os meus vendedores, para os meus colaboradores. E para ajudar quem está em busca do primeiro emprego, eu conversei com uma especialista de uma agência de recrutamento que vai dar algumas dicas. Confira. Eu estou aqui com a Daniela, que é gestora de uma empresa de RH. Daniela, em São José dos Campos, aproximadamente 10.500 pessoas tiveram a carteira assinada pela primeira vez em 2014. No ano seguinte, essa queda foi de aproximadamente 25%. Parece que diminuiu, mas ainda tem chances ainda de vagas para quem está procurando o primeiro emprego. Que tipo de vaga é essa para quem está começando? Realmente diminuiu. Acredito que a gente tem aí 2 pontos, né? A crise econômica, infelizmente isso não está afetando só quem busca o primeiro emprego, mas no geral todos os profissionais.
Eu percebo aqui, no meu trabalho, nas consultorias que eu presto para as empresas, uma oportunidade grande no setor de serviços, de telemarketing. O call center ainda dá essa oportunidade ao jovem. Basta você ter um segundo grau, um bom conhecimento em informática, que você acaba tendo uma oportunidade. E também no comércio. É uma rede, na verdade, de restaurantes que está em expansão, inaugurando várias casas no estado de São Paulo. E nós fazemos seleções de profissionais sem experiência alguma. Eles passam um mês inteiro em treinamento e aprendem esse ofício. Essa é uma empresa que tem como cultura o quê? Vamos treinar, vamos ensinar, porque assim eu não trago pessoas com vício, eu consigo moldar dentro da minha cultura mesmo como empresa. E essa história de vou perdê-lo para o mercado, não. Pode acontecer, óbvio, muitos vão se preparar e vão acabar indo para o mercado, sim, mas muitos vão ficar, você vai conseguir reter o talento e isso acaba sendo muito mais vantajoso para a empresa. E qual que é o perfil desses candidatos? Normalmente, de 17 a 21 anos, a maior parte com segundo grau completo, até vai a dica, quem não tem, corra atrás, porque hoje não tem vaga que não exige o segundo grau. Hoje a gente já vê os jovens com uma formação, né, na parte de informática impecável, né? Essa questão da tecnologia, eles sabem mesmo muito bem. Línguas também, já existe uma cultura bem maior, então a galerinha mais jovem procura mesmo um segundo idioma e isso acaba ajudando mesmo. E como compensar a falta de experiência no currículo ou no cadastro? Em primeiro lugar, cuidado com o cabeçalho, com os dados de apresentação como telefone, e-mail, porque depois a gente muitas vezes não consegue contactar essas pessoas. O objetivo também não adianta colocar aquelas frases extensas. Primeiro, emprego, esse é o objetivo, ou o nome da função que você está concorrendo. Destacar a sua formação, destacar um idioma que você tenha, cursos profissionalizantes que você tenha feito. E uma coisa que eu costumo sempre orientar, principalmente para os jovens que já estão na faculdade, muitas vezes eles participam de feiras, de seminários, às vezes trabalham na faculdade dando monitoria em alguma matéria, venceram algum concurso na área acadêmica. Coloca, você não tem uma experiência profissional, mas você já tem alguma vivência acadêmica que pode agregar. E vai ser um diferencial num desempate, porque experiência profissional nenhum vai ter. E se falta experiência, o que o recrutador vai analisar? Em primeiro lugar, o comportamento, né? A formação, obviamente, é importante, os cursos extracurriculares que ele faça, isso tudo vai sempre somar, óbvio. Algumas vagas, isso vai ter um peso muito maior, óbvio, também, mas o comportamento desse jovem, como ele se apresenta, como ele fala. Hoje a gente vê um linguajar muito também culpa da tecnologia, tudo se abrevia, tudo é gíria e isso tudo atrapalha, na verdade, né? E depois que a pessoa consegue o primeiro emprego e tal, que atitude ele tem que ter na empresa para se manter na empresa, até conseguir ser efetivado? Bom, eu acho que o primordial é você se mostrar participativo, aberto. Essa história de não é minha função, então não vou fazer, não é legal. E a gente tem essa geração Y que se acha muito bom, se acha muito especial e acaba achando que não pode fazer certas coisas porque não está designado. Não, eu acredito que essa pessoa que se demonstra aberta a aprender, a ajudar, não vamos deixar de falar da pontualidade, do respeito, isso tudo acaba sendo muito importante. Tá certo. Daniela, muito obrigado, tá? Sucesso, não só para você, mas também para as pessoas que te entregam um currículo todos os dias. Com certeza. E até a próxima segunda, viu, gente? O seu emprego fica por aqui. Tchau, tchau. Fica aqui a nossa boa sorte para todo mundo, né, que pretende começar uma carreira no mercado de trabalho. Dedicação e esforço são importantes. E no próximo bloco tem esporte aqui no Diário. O Giro Esportivo apresenta os resultados dos principais jogos do fim de semana para as equipes da cidade. A gente volta já.
Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. A gente acompanhou no último bloco a busca pelo primeiro emprego. E para te ajudar, fique de olho nas vagas disponíveis no pátio da cidade, na nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para auxiliar administrativo, balconista de lanchonete, cozinheiro de restaurante, empregada doméstica, fiscal de loja, oficial de serviços gerais, supervisor de vendas e vendedor. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Agora é hora da previsão do tempo para a tarde desta segunda e também para terça-feira. A tarde deve ser de céu nublado nesta segunda-feira. A chance de chover é pequena, não passa de 30%, máxima 28 graus, mínima 17. O dia também vai ser de céu nublado na terça, com curtos períodos de sol durante a manhã. A probabilidade de chuva é de 30%. As temperaturas variam entre 16 e 28 graus. Agora a gente confere os destaques dos jogos do fim de semana para o Sport Joseense. Será que as equipes da cidade, que disputam a Série A3 do Paulista, conseguiram, enfim, sair da zona do rebaixamento? E como será que foi o desempenho do basquete, hein? Quem está com todas essas respostas é o repórter Daniel Melo. Daniel, diz aí como que foi o saldo para os times da cidade no fim de semana. Olá, muito boa tarde, Lucas Guerra. Boa tarde também ao telespectador da TV Câmara. A boa notícia de hoje é que os dois times de São José dos Campos acabaram vencendo no final de semana pela 13ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3. O São José Esporte Clube, a Águia do Vale, recebeu no estádio Martins Pereira o Grêmio Osasco no sábado. Veja como foi. O primeiro gol saiu somente no final do primeiro tempo. Aos 43 minutos, Amarildo subiu mais que todo mundo e de cabeça abriu o placar. Na volta do segundo tempo, Matheus cavou pênalti para o Grêmio. Denilson bateu forte e alto e empatou aos 6 minutos. E aos 22, após cobrança de falta, Ian desviou e deu números finais ao duelo. Fim de partida, São José 2, Grêmio Osasco 1. Já o São José dos Campos, o Tigre do Vale jogou em Limeira contra o Guaratinguetá e venceu por 2-0. Os gols da partida saíram somente no segundo tempo. Aos 21, Iago recebeu um belo lançamento na área e bateu na saída do goleiro. 2 minutos depois, ele fez um golaço no ângulo. Fim de jogo. Guaratinguetá 0, São José dos Campos 2. Com estes dois resultados, as equipes saíram da zona do rebaixamento. Você pode ver na sua tela, o São José Futebol Clube está na 13ª colocação, tem 15 pontos conquistados, mesma pontuação do São José Esporte Clube na 14ª colocação, a primeira longe da zona do rebaixamento. As duas equipes voltam a jogar na próxima quarta-feira. A Águia do Vale e o São José Esporte Clube vai até Ribeirão Preto, onde encara o Comercial no Palma Travassos, sem o técnico Vladimir Pereira, que pediu demissão depois dessa vitória contra o Grêmio Osasco. Já o São José dos Campos Futebol Clube recebe o Olímpia no estádio Martins Pereira. Falando de basquetebol, o São José Basquete ficou em situação difícil no NBB na disputa de vaga para a próxima fase. Na noite da última sexta-feira, a equipe perdeu para a Liga Sorocabana, concorrente direto por uma vaga, por 78-66. E nas 3 partidas restantes dessa fase de classificação, precisará no mínimo de 2 vitórias. Na tabela de classificação, o São José está na 13ª colocação, tem 32 pontos, apenas 28% de aproveitamento. A equipe tem uma semana de descanso, só volta a jogar no próximo dia 23 em casa contra o Flamengo. Na sequência da competição, fecha com mais 2 partidas, uma com o Macaé e outra com o Mogi, e define aí a sua sorte na próxima fase da competição. Bem, essas são as informações da segunda-feira aqui do Giro Esportivo. Eu volto amanhã na TV Câmara. Até lá!
Muito obrigado, Daniel, pelas informações. O Diário Legislativo fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma boa tarde e até amanhã.